Bom dia, galera do primeiro ano. Estamos aqui para fazer uma aula a respeito de trigonometria. Nós estamos no 5º capítulo, nós não terminamos o 5º capítulo, então eu pretendo fazer uma revisãozinha rápida e para a gente terminar fazendo alguma atividade, certo? Indicando alguma atividade do livro para vocês fazerem. Então, o 5º capítulo é a respeito da circunferência trigonométrica. Nós vimos as características da circunferência trigonométrica, o raio unitário, tem uma orientação para a gente medir os arcos, eles podem ser positivos e negativos, positivo no sentido anti-horário, negativo no sentido horário, além do fato de você ter um ponto para você começar a contar esses arcos positivos e negativos. Mas nós paramos exatamente nos arcos importantíssimos, que são chamados arcos côngruos. Como é que a gente vai fazer isso? A circunferência trigonométrica ela é dividida em 4 partes, então cada parte tem 90 graus e nós chamamos de quadrantes. Agora, como localizar um arco que tenha mais de 360 graus dentro dessa circunferência? Porque ele vai dar mais de uma volta, ele vai parar onde? Então, para isso, nós vamos precisar relembrar um pouco do que são os arcos côngruos, como encontrá-los, e nós vamos terminar com a simetria, que é o último assunto desse capítulo. Bom, a respeito dos arcos côngruos são aqueles que têm a mesma extremidade, ou seja, aqueles arcos que dão mais de uma volta na circunferência, seja no sentido positivo ou negativo, e que param na mesma posição. Então, por exemplo, um arco de 30 graus, ele começa num ponto A e termina num ponto B. Um arco de 390 graus, ele começa em A, dá uma volta e anda mais 30 graus e termina no ponto B. Então, os dois são arcos côngruos, porque eles começam e terminam no mesmo local. Agora, como encontrar esse ponto esse arco onde eles terminam, onde eles param, em que quadrante eles ficam? Para isso, existe um cálculo que nós chamamos de cálculo da menor determinação positiva, que ela pode ser feita em graus ou em radianos. E nós vamos explicar como é que você vai fazer essa descoberta através dos graus, quando os arcos vierem em graus e quando os arcos vierem em radianos. Ok? Bom, os arcos podem vir em graus. Como achar a menor determinação positiva quando os arcos vêm em graus? Simples. Você vai dividir por 360 graus, o resto é a menor determinação positiva e o quociente vai ser o número de voltas. Ok? Um exemplo. Digamos que nós temos 1000 graus. Eu vou dividir por 360 graus. Vamos ter como quociente 2. 2 vezes 360 dá 720. 720 para 1000, 280 graus. Então, 280 graus é a menor determinação positiva. Isso significa que 1000 graus você vai ter 2 voltas completas na circunferência e parar exatamente no 4º quadrante, porque 280 graus está no 4º quadrante, é entre 270 e 360 graus. Ok? E se esse arco vier em radianos, como é que nós fazemos? Se os arcos aparecerem em radianos, nesse caso, a gente pode transformá-lo em graus e fazer todo o processo citado anteriormente. Só que, normalmente, quando os arcos vêm em radianos, o resultado tem que ser dado em radianos. Então, a melhor forma de fazer é a seguinte. Você vai dividir a fração em 2 frações de mesmo denominador. Mesmo denominador. Ele deve ter o mesmo denominador e na primeira fração você deve ter o número mais próximo que possa ser dividido pelo denominador e o resultado seja par.
por exemplo, 23π sobre 5 radianos. Olha só, a gente divide isso em duas frações, cujo denominador vai ser 5, e eu vou procurar um número mais próximo de 23, que eu possa dividir por 5 e o resultado seja par. Nesse caso são 20π, porque 20 por 5 vai dar 4π, isso é par, e eu vou explicar já já por que tem que ser par. E o que é que sobrou? Se eu tinha 23π sobre 5 e eu coloquei 24π sobre 5, sobraram 3π sobre 5. Esse 3π sobre 5 que sobrou, que é o resto, é, portanto, a menor determinação positiva em radianos. Agora, por que essa divisão tem que ser par? Porque se você divide 20π por 5, nós vamos ter 4π mais 3π sobre 5. 4π é a mesma coisa que 2 vezes 2π radianos. Isso significa que são 2 voltas em 2π, que é uma volta completa em radianos. Então, por isso a necessidade de que essa divisão seja par, para que você tenha, obviamente, uma quantidade de voltas completas. Beleza? Então, a respeito de arcos côncavos, no livro 2, na página 5, vocês podem fazer as questões 1, 2 e 5, que são a respeito disso aí. Além das atividades propostas, existem algumas, como a questão do número 3 das propostas, a questão do número 4, a questão do número 5, a questão de número 7, todas elas podem ser feitas utilizando essa ideia. E, para terminar, a gente vai ver a última parte desse capítulo, que chama simetria. O que vem a ser simetria? É você descobrir que em outros quadrantes, segundo, terceiro e quarto quadrante, existem valores correspondentes ao primeiro. Como a gente descobrir essa simetria? Nós também chamamos isso de redução ao primeiro quadrante, ou seja, você tem um arco que está no segundo quadrante e você pode reduzi-lo ao primeiro. Quer dizer, descobrir algo, um valor, um arco que corresponda a ele, só que no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante você sabe que nós podemos encontrar os valores do seno, do cosseno, da tangente, relativos a esses valores. Por exemplo, um ângulo de 150 graus está no segundo quadrante. Porém, ele pode ser reduzido para o primeiro como 30 graus. Ou seja, 150 graus vai ter o mesmo valor que 30 graus que está no primeiro quadrante. Então, por exemplo, se eu quiser achar o seno de 150 graus, eu vou descobrir que ele é igual ao seno de 30, que é igual a meio. Então, eu posso reduzir esses valores que estão no segundo, no terceiro e no quarto quadrantes e conseguir encontrar um valor numérico para ele, reduzindo a algo correspondente no primeiro, no segundo ou no terceiro quadrante. Para isso, a gente tem uma regra básica, não é, que você encontra um pouco no livro, mas a gente vai dar uma dica legal, mais rápida, mais direta, para você encontrar esses valores correspondentes ao primeiro quadrante. Ok? Como eu falei, simetria é a ideia, ou redução ao primeiro quadrante. Ok, então nós vamos fazer o seguinte, vamos usar uma regra prática, 2 passos simples, diretos, para a gente resolver, encontrar esses valores simétricos. Então, primeira regra. Localizar o quadrante. Segundo, reduzir na forma. Só uma dica legal. Divida a circunferência em 4 partes. O primeiro quadrante a gente não precisa reduzir, porque ele é já primeiro quadrante, né? Aí nós vamos colocar o seguinte, no segundo quadrante nós vamos colocar um F, no terceiro um P e no quarto F. Sei lá, lembra aí de fui para a feirinha. No segundo quadrante, o que é que significa esse F?
é o que falta para 180 graus. No terceiro quadrante nós temos um P. Esse P é o que passa de 180 graus. E no quarto quadrante nós temos de novo um F. Esse F é o quê? O que falta para 360 graus. Um exemplo. Digamos que nós temos 150 graus, que eu falei anteriormente. 150 graus, quando a gente localiza, ele está no segundo quadrante, porque ele é maior do que 90 e menor do que 180 graus. Aí, olhando nesse esquema, nós temos um F. O que é que significa esse F? O que falta para 180. Então, de 150 graus, faltam 30 graus. Ou seja, 150 graus pode ser reduzido a 30 graus. Perfeito? Outro exemplo. Digamos que eu tenha 240 graus. 240 graus está em que quadrante? Então, no terceiro quadrante, porque é maior do que 180 e menor do que 270. Aí você olha no esquema, o terceiro quadrante tem um P. Esse P significa que o que passa de 180. Então, 240, se você subtrair 180, você vai ter 60 graus. Ou seja, passaram 60 graus. Isso significa que o seno, cosseno, tangente de 240 vai ser igual a 60 graus, se limitando apenas a um sinal que nós vamos estudar numa outra aula. Se nós tivermos 300 graus é quarto quadrante. No quarto quadrante, nós temos, olhando lá no esquema, nós temos um F, é o que falta. É o que falta para 360 graus. Então, se você faz 360 menos 300, vai dar 60 graus, ou seja, esse arco pode ser reduzido para 60 graus também. E quando o arco dá mais de uma volta, tipo aquele exemplo que nós usamos lá acima de 1000 graus, que nós achamos a menor determinação positiva, que foi 280 graus. Nós fazemos todo aquele processo. Agora, 280 graus está no terceiro quadrante, no quarto quadrante, e aí no quarto quadrante nós calculamos o que passa o que falta para 360. Então, se você faz 360 graus menos 280, você vai encontrar exatamente 80 graus. Ou seja, todos os valores de 1000 graus são correspondentes a 80 graus no primeiro quadrante. E assim, com esse esquema, você consegue reduzir ao primeiro quadrante qualquer valor, independente dele dar uma volta ou N voltas na circunferência. Ok? Com isso, a gente consegue fazer algumas atividades. Por exemplo, a terceira atividade, a terceira e quarta questões da página 5, elas são feitas dessa forma. Por exemplo, na terceira diz aí que a circunferência é dividida em um octógono, é colocado um octógono aí dentro. O que é que significa um octógono? São 8 lados. Então, significa que a circunferência, que tem 360 graus, vai ser dividida por 8. Isso vai dar 45 graus. Significa que cada parte dessa, de A até B, 45 graus, de B até C, mais 45 graus, de C até D, mais 45. Então, você vai somando cada arco desse. Por exemplo, de A, o arco AB é 45 graus. O arco BC é mais 45. Então, se você vai medir de A para C, vai ser 90 graus, porque vai ser 45 mais 45. Por exemplo, o arco AE vai ser 180 graus e assim por diante. Significa que de uma letra dessa para outra, você soma mais 45 graus e assim você complementa a circunferência. A letra B, você vai dividir 360 graus por 6, certo? Uma vez que isso é um octógono. Desculpa, é um hexágono. Então, quando você dividir isso por 6, você vai obter 60 graus. Só que
a questão pede que essas medidas sejam em radianos. Então, 60 graus corresponde a π sobre 3. E aí você faz todas essas medidas. De A para B, π sobre 3. De B para C é 2π sobre 3. E assim por diante até você fechar a circunferência. O mesmo pode ser feito na quarta questão. Beleza?